Será que pessoas que têm o diagnóstico de autismo leve, elas vão ter os mesmos direitos de pessoas que têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista moderado ou severo? Ou a pessoa que tem autismo leve, ela tem menos direito do que as outras pessoas que têm nível de suporte maior? Hoje eu vou pôr um basta nessa situação e explicar para vocês de uma vez por todas como que funciona, quais são os direitos que a pessoa com autismo leve tem e como faz para você buscar, dependendo de qual direito que você está querendo. Então, se você quer saber como que funcionam os direitos da pessoa dentro do espectro do autismo em grau leve e quais são esses direitos, fica até o final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar um curtir. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu estou sempre de olho e sempre respondendo. Antes de explicar quais são os direitos que a pessoa com autismo leve não tem em relação às pessoas com outro nível de suporte, como por exemplo moderado ou severo, a gente precisa entender o que é o autismo leve e por que dessa classificação. E a gente tem, pela lei Berenice-Piana, que regulamenta o diagnóstico de autismo, que a pessoa com autismo, ela é, para os efeitos desta lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos incisos 1 e 2. O inciso 1 diz que é deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação social, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. E o inciso 2, padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomum, excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados, interesses restritos e fixos. Isso é o que a gente já tem de previsão na legislação. Já com o que diz respeito à parte do nível de suporte, ele é classificado de acordo com a necessidade daquele paciente. Então a gente tem o paciente com nível leve, que ele vai ter menos necessidade, menos demanda do que o nível moderado e, consequentemente, o nível moderado ele vai ter menos necessidade e menos demanda que o nível severo. Ou seja, essa classificação ela é toda voltada para fins clínicos, para identificar qual que é a necessidade daquele paciente e qual que é o nível de suporte que ele vai precisar, como o próprio nome já diz. Então hoje, por exemplo, a gente já consegue citar alguns dos principais direitos que uma pessoa dentro do espectro autista tem, como por exemplo, além daqueles básicos que é ser tratado e ter garantido todos os direitos tais quais pessoas sem deficiência e ter direito a uma vida digna, como também o atendimento prioritário, uma educação inclusiva e preparada, inclusive com adaptação escolar se necessário ou profissional de apoio, direito à isenção de rodízio e IPVA, grava bem esse daqui, saque do FGTS, grava bem esse daqui, BPC Loas, auxílio e inclusão, grava bem esse daqui, e também como por exemplo, acessibilidade ao trabalho e carteira de identificação da pessoa com deficiência. Quem lida diariamente com o diagnóstico de autismo, mesmo que o autismo leve, sabe que a pessoa que está dentro do diagnóstico, ela tem tantas demandas quais os demais suportes, mesmo que em quantidades inferiores, mas ainda assim não é motivo para ter menos direito do que as outras. É por conta disso que eu sou contrário a essa separação e essa diminuição que a gente tem legislativamente falando de direitos da pessoa com autismo leve em relação às pessoas com autismo moderado ou severo. Agora, lembra que eu falei para vocês guardarem bem aqueles 3 direitos que eu tinha mencionado? Eu vou explicar o porquê que eles acabam sendo afetados no caso de autismo leve. Com relação ao que a gente tem de previsão de saque dos valores depositados no FGTS, a gente teve, depois de muito esforço, a possibilidade de que pessoas dentro do autismo de nível 3 ou nível severo, popularmente chamado, que pudessem fazer o saque diretamente na boca do caixa, lá na Caixa Econômica, num guichê específico de FGTS. Aí faria uma solicitação. Eu posso fazer um vídeo mais detalhado explicando, mas depois de um processo administrativo simplificado, os responsáveis pela pessoa com autismo severo poderiam fazer o saque do FGTS sem muita burocracia. E com isso, teve também decidido que pessoas dentro do autismo leve e moderado poderiam também fazer o saque do FGTS desde que através de uma ação judicial que justificasse e comprovasse a necessidade. Da mesma forma, a gente também tem com relação à previsão sobre a possibilidade de isenção do IPVA nos casos de autismo moderado e severo e também nos casos de autismo leve, até porque
Em alguns estados do Brasil, a gente não tem essa limitação por conta do nível de suporte. Mas, usando como exemplo aqui em São Paulo, tem acontecido bastante negativa com relação à solicitação de isenção de IPVA e de rodízio, sob a justificativa que após a perícia realizada no processo administrativo que solicita a isenção do IPVA e do rodízio, verificou que o paciente, ou então o conduzido e não o condutor, está dentro do espectro autista, mas em condição leve e não fazendo necessidade jus ao direito que seria para as pessoas dentro do moderado ou severo, fazendo com que pessoas nessa situação tenham que se valer das vias judiciais para conseguir reverter isso. E também, já nos outros casos onde eu falei sobre auxílio e inclusão, a gente tem o PPC LOAS, que eu já expliquei para vocês, tem um vídeo aqui no canal detalhando como que funciona e quem tem direito. E a gente também tem a possibilidade do auxílio inclusão. O que é o auxílio inclusão? Ao invés de você receber um salário mínimo, como é o caso do PPC LOAS, você vai receber meio salário mínimo, que seria o auxílio inclusão. Esse a gente tem numa previsão legislativa que vai fazer diferenciação mesmo. Ele só aplica-se aos casos de autismo moderado e severo, ou outras deficiências em nível moderado ou severo, excluindo definitivamente o autismo leve. Então, por isso que a gente tem, nos casos de autismo leve, menos direito do que nos casos de moderado e severo. Claramente, reduzir os direitos de pessoas com autismo leve ou outras deficiências em nível leve é nitidamente um preconceito por conta do legislador, do poder legislativo que desenvolve e cria essas legislações, e diminui e traz um preconceito muito grande para as pessoas que realmente precisam desse direito. Como eu falei no início do vídeo, o autismo leve ele tem tantas demandas e tantas necessidades tais quais o autismo moderado e severo, e não é justo com que as pessoas dentro do autismo leve tenham menos direito e tenham de buscar via judicial para conseguir valer e equiparar-se aos demais níveis. E é por conta disso que a gente sabe que já está em tramitação alguns projetos de leis desenvolvidos pela comunidade autista justamente para não ter essa redução de direitos para pessoas que estão dentro do grau leve, para que sejam todas equiparadas como diagnóstico e como a legislação já prevê que pessoa autista é aquela que está dentro do espectro conforme previsto no artigo 1º da Lei Berenice Viana. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado bastante. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixe um curtir para a plataforma entregar para mais pessoas e me acompanhe também nas outras redes sociais.